Boa noite, queridos. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma live falando sobre a felicidade compulsória. Eu, Miriam Santos, psicóloga, juntamente com o Eric. O Eric, ele é estudante de filosofia. Nós vamos trazer uma breve reflexão sobre esse tema. Vamos só aguardar um pouquinho para esperar o pessoal chegar e logo nós iniciaremos, tá, a nossa reflexão, a nossa live. Vamos só aguardar um pouquinho para o Instagram informar, né, que nós estamos online, que nós já entramos. Oi, Eric. O Eric já chegou. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para aceitar. Eric, você conseguiu entrar? Vê se foi. É a primeira vez, gente, que eu faço live assim, com outra pessoa. Na realidade, é a Oi, primeira vez que eu faço. Oi, Eric, tudo bom? Seja tudo bem-vindo. tudo bem? Bem, graças a Deus. Então, gente, posso dizer que praticamente é a primeira vez que eu faço uma live, né? Eu faço vídeos, eu posto, mas não é ao vivo. Uma vez eu fiz uma live no Facebook para poder chamar, né, o pessoal para poder entrar no vídeo que eu postei e fiz uma aqui no Instagram, mas foi só uma live para poder chamar o pessoal para poder ir no meu canal. Então, assim, é a primeira vez, né, que eu posso dizer que estou fazendo uma live. Mas então, a gente está aguardando um pouquinho, tá? Enquanto o pessoal vai entrando. E enquanto isso, eu vou me apresentar, né, novamente. Meu nome é Miriam, tá? Eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga recém-formada. E até o atual momento, né, dia 3 de outubro de 2022, eu estou aguardando o CRP. Eu já dei entrada, tá, no CRP, agora falta pouco, se Deus quiser. Então, assim, eu sempre falo isso, né, sempre falo datas, porque eu não sei quando vocês vão assistir a gravação depois. Então, assim, até o atual momento, eu estou aguardando o CRP. Mas acredito que esse mês eu já estarei com o meu CRP em mãos. O Eric, ele é estudante de filosofia, né, Eric? Isso, eu sou graduando em filosofia, comecei agora, né? E estou gostando do curso, né? E eu trabalho às vezes com designer, né? Mas eu tô nessa área agora, graduando em filosofia. Ai, que bom. Eu acho que filosofia tem muito a ver com você, por sinal. Eu também gosto muito de filosofia. Na faculdade de psicologia, a gente teve filosofia no primeiro período. Então, Eric, então a gente já pode começar, né? O pessoal está chegando e quem também não pegou do começo, depois pode ver a gravação, né? Quando a gente compartilhar. Então, gente, o nosso tema é a felicidade compulsória. É um tema assim que eu achei bem interessante, né? A gente debater à luz da psicologia e da filosofia, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade que nos impõe a felicidade como um modelo de vida, né? É a felicidade, ser feliz o tempo todo. Basta nós olharmos nas redes sociais, por exemplo. São as fotos com filtro, as pessoas felizes o tempo todo. Não é uma crítica, não, tá, pessoal? É apenas uma reflexão. A gente entra nas redes sociais e a gente vê essa cultura de felicidade a todo momento, como se a vida das pessoas fossem perfeitas. E muitas vezes, aquela pessoa que está passando por um período até mesmo desfavorável, ela olha e pensa que a vida do outro é perfeita. E a dela não. Então, assim, é um tema muito interessante, né, a se debater, porque a nossa sociedade nos impõe isso e nós mesmos também. Muitas vezes nós temos medo de sentir. Nós temos medo de assumir
aquilo que nós sentimos, de reconhecer as nossas emoções. E é importante a gente aceitar e a gente reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos. Sentir tristeza deveria ser uma coisa comum, como você sentir a alegria. Desde que essa tristeza, né, não seja persistente. Estou dizendo assim, a pessoa se sentir triste. Isso é normal, porque nós somos humanos. Seria estranho se a gente sentisse a felicidade o tempo todo. Imagina no período da pandemia. Tantas pessoas perderam entes queridos, perderam emprego. Imagina no meio de uma pandemia, a pessoa está lá, eu estou feliz. Isso sim seria estranho. É normal sentir a tristeza. A pessoa teve um término de um relacionamento, um casamento que chegou ao fim, a pessoa ficou desempregada, ou até mesmo um período de uma doença, enfim, uma amizade que se rompeu, sabe? Coisas significativas para aquela pessoa. Aquela pessoa vai se sentir triste. Isso não deve ser visto como se fosse algo anormal, algo, assim, diferente. A gente vive numa sociedade em que tem mania de rotular tudo. Se você está triste, obviamente, as pessoas associam a depressão. Porém, a tristeza, ela não é a depressão. O diagnóstico da depressão, ele deve ser feito pelo médico. A depressão, ela é uma patologia, ela é séria, ela merece total atenção, ela deve ser tratada junto com o psicólogo, com o psiquiatra, com medicamentos. E a depressão, ela requer sintomas, né? A pessoa que tem a depressão, tem o diagnóstico, né, da depressão, muitas pessoas também têm depressão, né, e não têm o diagnóstico, mas enfim, a pessoa que tem a depressão, ela, além da tristeza, essa pessoa, ela apresenta outros sintomas, como distúrbios no sono, por exemplo. Algumas pessoas sentem muito sono, outras pessoas já sofrem de insônia. Algumas pessoas têm perda de apetite, outras pessoas já começam a comer em excesso. Algumas pessoas têm dificuldade na concentração, alterações na libido. Então, assim, tem uma série de sintomas. Não tem como intitular uma pessoa de depressão apenas porque ela está triste. Então, assim, é algo que necessita mudar, né, na nossa sociedade. Porque temos essa tendência. Por exemplo, uma mudança de humor. Às vezes a pessoa ficou chateada com alguma coisa e aquela pessoa já vai rotular a outra como bipolar. Não. A bipolaridade, ela é uma coisa muito séria. A bipolaridade não é apenas uma mudança de humor, né? Como muitas vezes no senso comum, a gente tem essa tendência, sabe? Então, assim, voltando, né, ao assunto. A gente vive nessa sociedade que nos impõe o tempo todo ser feliz. Então, muitas vezes, nós acabamos aderindo a isso. E parece que a gente tem essa impressão, não sei, que demonstrar aquilo que a gente sente nos torna vulneráveis. Então, por isso, o tempo todo, a gente tenta passar que estamos felizes. Sabe? É uma cultura de felicidade, em que a pessoa tem que estar feliz o tempo todo. Porém, nós somos seres humanos, nós temos emoções, nós temos sentimentos e nós precisamos identificar os nossos sentimentos, nossas emoções, sabe? E reconhecer. E quando a gente reconhece, a gente aceita aquilo que a gente está sentindo, a gente pode trabalhar também essa emoção. Nossa, eu estou triste, mas por que eu estou triste? Ah, porque aconteceu isso, isso. O que eu posso fazer para poder modificar essa situação? Então é importante a gente também se acolher. A gente acolher a nossa dor. A gente acolher os nossos sentimentos. A gente tem, muitas vezes, a tendência a projetar a felicidade como o ideal de vida. Sim, é o que todos nós buscamos. Só que muitas vezes nós projetamos, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz.
Quando tiver o emprego dos meus sonhos, eu vou ser feliz. A gente está sempre projetando como se fosse um ideal de vida. Porém, a vida, ela vai acontecendo. A cada dia, a felicidade, ela pode ser construída. E o dia também que não estiver feliz, está tudo bem. Está tudo bem não estar feliz o tempo todo. Você não precisa estar sorrindo o tempo todo. E o Eric agora, ele vai trazer, né, uma reflexão pra gente, só que ele vai trazer um pouquinho com essa parte filosófica, não é, Eric? Isso, Miriam. É excelente o que você falou. Realmente, as redes sociais elas caem muito nessa questão da pessoa ver o outro sempre feliz e tem essa ilusão, né? Porque a pessoa só posta os momentos felizes, né? E realmente se cria essa ilusão e a gente não pode achar realmente que toda tristeza é depressão, né? Não pode fazer esse autodiagnóstico, né? Tem que ir num médico especialista e tudo mais, né? E eu pensei, né, em trazer um pouco alguns autores da filosofia que falam Muito bom. desse tema, né? Primeiramente, eu queria falar do Descartes, né? Ele tem um livro chamado As Paixões da Alma, né? Que quando ele fala as paixões, ele está falando das emoções, né? E ele diz justamente isso, que essas emoções todas, incluindo a tristeza, são necessárias, né? Desde que controladas num nível aceitável, né? Então, a tristeza também tem a sua utilidade, né? A tristeza faz com que a gente procure se mover, sair do lugar de conforto, né? Que a gente se mova. Então, também tem uma utilidade, né? Inclusive, tem um filme que tem base na psicologia, esse filme, que é o Divertidamente, que traz essa questão de que essas emoções são necessárias, incluindo a tristeza, né? Eu fiz umas anotações aqui, inclusive. Outro autor que ia trazer é André Comte Sponville, também é um filósofo francês, mais recente. E diz assim: Sponville se apressa em apresentar sua própria virtude pessoal, o desespero, remédio contra o veneno da esperança. A felicidade, por sua vez, é resultado de todo o desespero. Quem nada espera realiza mais facilmente todos os seus desejos e se rejubiliza como a vida tal como ela é, né? Então, Sponville coloca essa questão da felicidade como a aceitação, né? Da aceitação da própria realidade, né? Aceitar o que você não pode mudar e mudar o que você pode mudar, algo que vem do estoicismo, uma vertente da filosofia da Grécia Antiga, né? Segundo Aristóteles, né, a felicidade consiste em uma atividade da alma conforme a virtude, né? É o bem supremo e tem um fim em si mesmo. Então, para Aristóteles, que tinha a ética das virtudes, a felicidade é um bem em si mesmo, né? Não tem o valor em outra coisa, tem valor em si mesmo e se dá pela prática das virtudes, né? A virtude para Aristóteles é um meio termo entre dois vícios, né? Então, por exemplo, a coragem é um meio termo entre a covardia e a imprudência, né? Então, para Aristóteles, a felicidade estaria na prática da virtude. E para Kant, também, a felicidade seria a satisfação de todas as nossas inclinações, né? De acordo com o moralismo, esta satisfação total só existiria através da virtude, né? Mas a concepção, né, majoritária da filosofia é que a felicidade ela é oscilante, é intermitente, né? Ninguém é feliz o tempo todo, né? Seria algo impossível. Então, uma hora estamos felizes, outra hora tristes, né? E isso é o comum, né? Essa oscilação, essa intermitência, né? O problema é que, como a gente começou falando, né, nas redes sociais,
as pessoas só postam os momentos felizes, claro, não vão postar os momentos ruins. E aí dá essa impressão, né, de que a grama do outro é sempre mais verde, né? A pessoa acaba ficando deprimida vendo a vida dos outros, porque acha que os outros não têm também as dificuldades que todos temos. Então, isso que é importante ter essa consciência, né? Então, a felicidade, para a filosofia também, ela é sempre uma oscilação, né? A gente está sempre oscilando de humor, né? Muito boa, Érica, a reflexão que você trouxe, né? A gente conseguiu fazer essa junção de uma visão assim psicológica com essa visão filosófica, né? Eu amo a filosofia, por sinal, acho fascinante. Como eu falei, eu tive filosofia na faculdade, né, no comecinho, e assim, a filosofia, ela nos ensina a pensar, né, a questionar, e isso é muito importante. Sim, inclusive teve uma pergunta aí no chat de uma pessoa, o XGRJ, ele A comentou: boa visão, noite. Na felicidade cabem a alegria e a tristeza? É, exatamente, né? A felicidade se mistura, né, com a alegria, a tristeza, são sentimentos que vão oscilando no ser humano. tem pergunta que eu não tinha visto. Sim, com certeza, exatamente isso que o Eric respondeu. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Agora eu estou olhando aqui o chat, que eu não tinha visto. Tinha perguntas. E assim, Sim, tá. a gente acaba. Oi, tem mais perguntas? Não, né? Então, e a gente acaba, muitas vezes, tendo medo, né, de sentir, porque a nossa sociedade, ela nos impõe essa felicidade o tempo todo, né? Como a gente trouxe no começo da live, sobre as redes sociais, né? Que a pessoa, ela olha as redes sociais e com aquilo ela começa muitas vezes a se questionar por que o outro tem aquela vida perfeita e eu não tenho. E isso até mesmo um caso assim, de você se questionar, sabe? Ninguém é 100% feliz. Ninguém tem a vida perfeita. A vida é feita de altos e baixos. Então, assim, como a nossa sociedade nos impõe essa felicidade compulsória, né? Como nós colocamos aqui no tema da live, muitas vezes nós passamos a ter medo de sentir, medo de expressar aquilo que nós sentimos. Porque nós achamos que isso nos torna vulneráveis em relação ao outro. Então, muitas vezes é mais fácil colocar um sorriso no rosto e fingir que está tudo bem e omitir para nós mesmos aquilo que nós sentimos. Não, exatamente, essa questão acontece bastante da pessoa omitir, né, o que ela sente, né? Por isso que muita gente diz que e coloca com razão que a depressão ela não tem cara, né? A pessoa pode estar sorrindo, né? Sorrindo e tudo nas fotos e tá deprimida. Então tem que se atentar a outros sinais para perceber, né, se a pessoa está indo num caminho depressivo, porque realmente ela mascara, né? Ela camufla para ser aceita socialmente, infelizmente. Tem a depressão atípica também, né? Que é a depressão conhecida como depressão sorridente. Exatamente como você falou. Muitas vezes a pessoa ela está sorrindo, aparentemente parece que a pessoa é feliz, porque ela tem uma vida que aparentemente é uma vida perfeita, uma vida dos sonhos, a vida que muitas pessoas gostariam de ter, né? E muitas vezes aquela pessoa está sofrendo com uma depressão, e em muitos casos tem pessoas que até se suicidam, né? Eu já vi assim em notícias, nas redes sociais, pessoas que se suicidaram e pessoas que um dia antes estavam numa festa, estavam em fotos sorrindo. Então, assim, é uma coisa que acontece muito, a gente precisa ter esse olhar, né, atento. Exatamente. O X Gui RJ perguntou o que seria infelicidade. O que seria a infelicidade? Vamos lá, Eric, você que é o filósofo aí. O que seria a infelicidade para você?
A infelicidade, ela é o, ela é uma questão do que a gente está falando, né? Essa variação de humor, né? Então, uma hora estamos felizes, outra hora infelizes, né? E há sempre essa variação que é natural, que é normal, né? Então, a infelicidade não é necessariamente tristeza, né? Porque às vezes varia, né? Às vezes estamos num momento feliz, às vezes num momento mais neutro, vamos dizer assim. Então, nosso humor varia, né? Conforme o dia, conforme conforme o momento, a circunstância, né? E a infelicidade também faz parte da vida, né? Porque a frustração, ela faz parte da vida também. A gente tenta fugir o tempo todo de situações que nos causem tristeza. A gente tenta fugir da infelicidade, digamos assim. Porém, a infelicidade, a tristeza, esses momentos assim sombrios também fazem parte da vida, porque a vida ela é constituída tanto das coisas boas, né, quanto dos momentos também que não são favoráveis. E assim, o importante é a forma como a gente lida com isso. E tudo isso também está muito associado aos nossos pensamentos, né? Porque muitas vezes não é nem a situação em si que está causando aquela infelicidade, mas sim os nossos pensamentos sobre aquela situação. Porque os nossos pensamentos, eles vão alterar o nosso comportamento, como as nossas emoções também. Então, assim, a tristeza... Gente, eu tô meio perdida aqui, eu tô mexendo aqui. Pronto, acabei dando um zoom. Recapitulando, né? A tristeza, a infelicidade, como ele falou, né? São sentimentos, são emoções que fazem parte da vida. Exatamente. Inclusive o X que também comentou que tem a ver com a infelicidade, tem a ver com a falta de propósito, né? E pode ter a ver com isso, né? É importante, né, buscar um propósito e o sentido, né, pessoal para a vida, né? E aí pode variar de pessoa para pessoa, né? Mas é interessante uma coisa sobre o conceito de felicidade, né? Já na Grécia Antiga se tinha a noção de infelicidade como a falta daquilo que se queria, né? O desejo, ligado ao desejo, né? Então, muitas vezes, a pessoa acredita, ainda mais com as redes sociais, que ela só vai ser feliz quando conseguir tal coisa, né? Quando conseguir um carro, quando conseguir um corpo X, né? Que às vezes a pessoa vê, por exemplo, a moça vê uma modelo, mas aí tá cheio de Photoshop, por exemplo, na foto. Aí a pessoa quer aquele corpo ideal, ou o cara quer o carro, a moto, e só acha que vai ser feliz com aquilo, né? E a felicidade não precisa estar nessas coisas, né? Materiais. Pode estar, você pode ter um propósito, né? Com as ferramentas que você tem, né? Não precisa se medir perante o outro, né? Sim, é que nós estamos sempre projetando a felicidade para alguma coisa, né? Foi como eu falei no começo da live. A gente sempre projeta, quando eu me formar, aí eu vou ser feliz. Quando eu me casar, quando eu conseguir o emprego ideal, a gente sempre projeta a felicidade para alguma coisa. E não necessariamente tem que ser assim. Sim, sempre projetando para o futuro, né? Esquecendo o momento presente. Né? É um Sim, tipo de e a vida ansiedade. acontece agora. Pode falar, Erika, eu te cortei, desculpa. Não, é um tipo de ansiedade, né? Sempre nesse sentido, né? Sempre pensando no futuro e não focando no agora, né? Sim, porque a vida ela acontece no agora, né? Portanto, o futuro quando chegar vai ser o quê? Vai ser no agora.
O ontem, quando ele aconteceu, foi no momento agora. Então, nisso a gente pode concluir que tudo acontece no momento presente. Eu não posso querer projetar a minha felicidade só quando chegar aquilo que eu planejei. Ah, só quando eu me formar. Ah, só quando eu me casar. Só quando eu tiver o corpo ideal, o emprego dos sonhos. Só quando eu morar no lugar ideal. A gente projeta o tempo todo. Porém, a vida, ela acontece no agora. A vida acontece no momento presente. A gente precisa trabalhar com o que nós temos nas mãos. E o que nós temos é o momento presente. Exatamente, né? O que temos é o momento presente e muitas vezes a felicidade está na trajetória, no caminho, né? Que a pessoa tem e por isso que é importante ter uma meta, um objetivo pessoal, né? Sim, sim, é muito importante a pessoa ter propósitos, né? Ter objetivos. A vida, ela passa a ter um sentido quando a gente dá um sentido para ela. E como dar um sentido para a vida? Quando a gente tem propósitos, quando a gente tem objetivos, quando a gente quer conquistar alguma coisa e né, a gente se esforça, a gente faz a nossa parte, mas a gente tem que ter um propósito, tem que ter um sentido de vida. Porque o que seria a vida sem um sentido? Não teria sentido algum. E a todo momento a gente busca isso. Até mesmo quando a gente projeta, né, a felicidade para o futuro, a gente de alguma forma está buscando esse sentido. Sim, verdade, Guilherme. Tem muito a ver com a pirâmide de Maslow. Sim, exatamente. E Exatamente. sempre quando a gente, no caso, a gente conseguir uma coisa, mas sempre também vai ter outras coisas por a gente conquistar, né? A felicidade, no fundo, ela nunca vai ser 100% completa, porque você conquistou uma coisa, mas daqui a pouco vão surgir outras coisas também, né? Outros objetivos, outras prioridades. Exato, a pirâmide de Maslow é exatamente isso, né? Você vai desde as satisfações mais básicas, né, do ser humano até as mais elevadas, né? Então, as necessidades biológicas até as necessidades de satisfação pessoal, de emprego, de, de estudo, enfim. Então, ah, um comentário bem pertinente do Guilherme, como as necessidades do homem se estruturam, né? Sim, muito interessante. Está sendo ótimo poder abordar esse tema com você e com todos que estão interagindo na live, né? Porque é um tema assim muito atual, né? É uma coisa que a gente vive, é a nossa sociedade, é a nossa realidade atual. Sim, sim, é o momento presente, né? E algo, principalmente, eu acho que atinge os jovens, né? Porque os jovens que estão hoje na rede social, no Instagram, no TikTok, né? Então esse alerta precisa ser dado muito aos jovens, né? Pelos pedagogos e tal, porque tem aumentado e crescido a depressão nessa faixa etária entre jovens, crianças, né? O que antigamente não ocorria, era mais entre adultos que tinham esse tipo de problema e agora isso tudo tem atingido a ansiedade, transtorno, tem atingido jovens e crianças por causa muito das redes sociais, né? Que a pessoa fica sempre, enfim, se comparando e enfim, uma série de questões em relação às redes sociais, né? Eu já até vi que muitos pais eles só dão um celular, por exemplo, para o filho depois de uma certa idade, né, para ter uma oportunidade de usar a rede social de maneira prudente, né, porque é realmente algo que pode ocasionar problemas se não tiver uma instrução adequada. Então, os pais e os professores têm que estar atentos em relação a isso.
Você entrou num assunto assim muito interessante, Eric. Essa questão do celular, né? Agora saindo um pouquinho dessa parte assim da felicidade compulsória, mas essa parte do celular para crianças, né? Hoje em dia a gente vê crianças pequenas com celular, com tablet. Hoje em dia, digamos assim, as meninas, elas não se importam mais assim em brincar de boneca, né? Como na minha época, por exemplo, a gente amava as Barbies, boneca, os meninos, acho que era carrinho, brincar de bola. E essas coisas estão cada vez mais escassas, né? Hoje em dia é muito raro você ver uma menina brincando de boneca. Geralmente é mais menininha pequenininha. Depois, quando chega, sei lá, 4, 5 anos, a gente vê crianças brincando com celular, com tablet. Meninos também. Eu lembro que na minha época, né? Não há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, quando eu era criança, eu lembro que era comum a gente brincar com boneca, né, as meninas, e os meninos era bolinha de gude, era bola, e os meninos brincavam assim na rua e todo mundo aparentemente demonstrava assim que era feliz, né? Demonstrava controle remoto, demonstrava até mesmo assim que uma felicidade, né? Digamos assim, de criança, que é uma coisa normal, assim. A gente tinha infância. E hoje em dia, parece que as crianças estão tendo a infância, assim, invadida, né? Por essa tecnologia. Essa tecnologia, assim, que tomou conta das crianças. Hoje em dia, uma criança de 5 anos, digamos assim, sabe mexer, às vezes, melhor num celular, né? No smartphone, num tablet, do que, às vezes, um adulto. E com isso as crianças acabam pulando as etapas, porque é importante, né, ter a fase da infância, a fase da adolescência, né, a fase das descobertas. Mas não, hoje em dia as crianças elas estão assim, tornando precoces, né? Estão amadurecendo, mas de uma forma assim, muito precoce. Primeiro porque na internet elas têm acesso a tudo. A internet ela é uma ferramenta muito importante, porém tem que saber usar. E uma criança, ela não está assim preparada para poder mexer nessas coisas. Em alguns casos, alguns pais, eles ainda monitoram, né, as redes sociais das crianças, eles mexem, têm acesso, né? Mas às vezes não. E assim as crianças acabam se tornando muito vulneráveis, porque ficam assim nas redes sociais, né, dispostas. E sem falar também que o uso, né, desses aparelhos, eles causam muitos prejuízos. A gente sabe que o uso em excesso das telas, por exemplo, afeta a visão. Aí a gente vê crianças, muitas vezes pequenininha, que usa demais as telas, né, dos tablets, do smartphone, e aí criança pequenininha já começa a desenvolver um problema de visão, por exemplo. A gente sabe que o uso, né, das redes sociais, por exemplo, acaba muitas vezes atrapalhando o nosso foco de estudar. Imagina uma criança numa sala de aula, por exemplo, que quer estar mexendo no celular, mexendo escondido. Como que aquela criança vai conseguir se concentrar? Como que aquela criança vai conseguir aprender hoje em dia num mundo que a gente vive com essa tecnologia assim desenfreada? Foi um tópico muito interessante, sabe, que você tocou, porque isso faz parte também, né, assim, do nosso mundo globalizado. Eu acho até que a gente poderia até fazer uma live futuramente falando sobre os impactos da globalização, porque é um tema também, assim, que eu acho muito interessante, sabe, sensacional, porque a tecnologia, ela é importante, né, a gente sabe da importância da tecnologia. Nesse período de pandemia, por exemplo, muitas pessoas começaram a trabalhar de formas remotas. Muitas pessoas começaram a trabalhar, né, nas suas próprias casas. As faculdades, por exemplo, elas foram para o modelo remoto. E as aulas remotas, elas são diferentes das aulas online. Muitas pessoas confundem. Não, faculdade online, geralmente é uma videoaula, né, um textinho, umas apostilas e pronto. Agora, as aulas remotas, a gente tinha aulas ao vivo, né, em tempo real, a gente apresentava trabalhos, a gente interagia com os professores. Então, assim, a tecnologia, ela é sensacional. Né? Nesse período, assim, de pandemia, nossa, se a gente for comparar, por exemplo, na época da gripe espanhola, nossa, imagina como que foi.
Hoje em dia, com esse avanço, né, tecnológico, mesmo no período de pandemia, a gente não parou. A gente deu continuidade à nossa vida, às nossas coisas. Então, a tecnologia, ela é importante. Porém, esse mundo globalizado, ele também causa impactos na nossa vida, muitas vezes até mesmo na saúde, né? Porque, por exemplo, nesse mundo corrido que nós vivemos, a pressão é muito maior, né? Essa pressão pela felicidade, como a gente já falou, todo momento aqui na live. São poucas horas de sono, né? Porque muitas vezes é aquela vida corrida, que a pessoa não tem tempo nem para dormir direito. E muitas vezes também a pessoa, mesmo tendo aquela vida corrida, agitada, mas vai dormir muito tarde, porque fica até altas horas, né, da madrugada nas redes sociais. E com isso, até mesmo relacionamentos são impactados com esse excesso. A gente sabe, né, que todo excesso não é saudável. E excessos geralmente escondem falta. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que todo excesso esconde uma falta. Então, assim, a gente vê que o uso desenfreado, né, da tecnologia, ele é prejudicial, tanto para nós, e imagina para a criança, né? A criança que está precisando, que precisa brincar, ela precisa estudar, ela precisa viver a infância. E hoje em dia a gente não vê mais isso. É muito raro você ver uma criança brincar. Eu fico feliz quando eu vejo crianças brincando na rua, porque hoje em dia isso é uma coisa muito rara. Exatamente, né? É algo que tem se perdido, e é importante, né? A criança, ela fica quase 24 horas no celular, né? Aí não tem um sono adequado, até por causa da luz, da tela, né? Que tira o sono, né? Não sai, não se expõe, não tem acesso à vitamina D, né? Com sol, né? E acaba desenvolvendo já, às vezes, casos que antes eram inimagináveis de depressão na infância, coisas do tipo. Então, é realmente uma situação complicada e os pais têm que ficar de olho, né? E, enfim, todo mundo, né, tem que ficar de olho quanto a vício na tecnologia, né? Moderar o tempo, né? E saber regular os horários, né, das coisas. Sim, exatamente. Porque isso acaba até mesmo afetando, né? Nos estudos, acaba afetando essa questão da concentração, da cognição, né? E afeta o sono, como você falou. Muitas vezes a pessoa fica com o celular até dormir. Aí dormiu com o celular, né, no rosto, aquela luz que afeta não só o sono, mas afeta também a visão. Né? A gente sabe que a luz do celular ela afeta muito. Então, assim, a tecnologia, ela tem, né, tem suas qualidades, tem seu lado bom, mas, digamos assim, ela tem que saber ser utilizada. Né? Nada com excesso é saudável. E quanto ao uso desses aparelhos para criança, eu vou ser sincera, eu sou contra, sabe? Assim, se eu tivesse um filho, eu não deixaria o meu filho pequeno ter um celular, ter um tablet, porque eu acho que a criança, ela precisa ser criança. Ela precisa brincar. A gente não pode pular as etapas, sabe? Então eu acho assim, acho muito importante a criança ela vivenciar a fase dela, que é aquele momento, é ela ser criança. Inclusive, o guia ele comenta: o índice de obesidade infantil só cresce, não duvido que seja excesso de tecnologia, né? Tem vários problemas e por isso que eu já vi um movimento de pais e tal que dizem que só vão dar celular para os filhos, internet, depois de 18 anos, assim, porque ou depois de uma certa idade, 12, até ter uma maturidade maior, né? Porque realmente traz muitos problemas da criança, às vezes poder ver conteúdos inadequados, ficar muito tempo, né? Não se desenvolver fisicamente, não, então tem vários empecilhos, realmente. Sim, eu também acho, também sou a favor assim, de uma certa idade. Sabe, 18 eu já acho muito, né?
Mas, assim, uma certa idade, não sei, uns 10, 12 anos, né? Acho que uns 12 anos, assim, seria uma idade boa, porque aquela criança, ela tá meio que saindo ali daquela fase da infância para poder entrar, né, na pré-adolescência. Então, assim, é uma criança que já não é tão criança, já vivenciou as etapas, né, da infância e já tem uma maturidade para poder, uma maturidade assim suficiente que possa mexer, né, em telefones, em redes sociais, mas mesmo assim eu também acho que os pais devem monitorar. Sim, sim, estaria sempre, né, monitorando e vendo, né, o que o filho assiste e tudo mais, né? Tanto que, por exemplo, o próprio YouTube criou o YouTube Kids, né, para separar os conteúdos para crianças, né? Então, tem várias ferramentas que ajudam os pais a monitorar o que a criança está assistindo. Sim, sim, isso é muito bom. É muito bom. Então, Eric, vamos fazer futuramente uma live falando sobre a globalização e esses impactos da globalização, né, na nossa sociedade. O que você acha? Acho bom, um bom tema. A gente pode marcar futuramente uma live sobre essa questão da globalização, né, e os impactos disso, do ponto de vista da psicologia, filosofia, enfim. Sim, sim, porque a gente vai estar sendo, né, impactados o tempo todo, né, com esses avanços tecnológicos. O ser humano é tão subjetivo que fica complicado dizer o que é felicidade para cada um, né? O Guilherme colocou. Sim, até mesmo porque cada um, né, vai sentir, vai vivenciar aquela felicidade de uma forma. Pode ser que aquilo que dê felicidade para mim não dê felicidade para você. Então, assim, é algo que realmente, como você falou, é bem subjetivo. E cada um vai sentir, vai vivenciar, vai expressar a sua felicidade, né, de uma forma. Por isso que é importante a Exatamente. gente... É algo, pode Pode falar. falar. Não, pode falar. É algo pessoal, né? Felicidade, né? Então, não tem uma regra, uma receita, né? Já até algo que um filósofo, Clóvis de Barro, ele tem uma palestra que ele fala isso, né? Que a felicidade, ela é a realização da potência de cada um, né? Individual. Então, às vezes, você tem aptidão por uma área, tem para outra, né? Um se sente feliz na música, outro exercendo a profissão da psicologia, outro a farmácia. Então, é individual, cada um tem que se descobrir sua vocação, né? Por isso que existe até vários testes para ver, né, qual a sua vocação, sua tendência, né? Porque cada um vai se sentir feliz exercendo numa área profissional e realizando um tipo determinado de ação, né? Então, é sempre individual, né? Sim, é individual, que é uma coisa assim subjetiva, né? Uma coisa assim é interno, de cada um. Não tem como a gente definir, né? Digamos assim. O que seria o ideal para mim pode não ser o ideal para outra pessoa. Exatamente, né? Então, realmente é relativo e subjetivo, como você falou. Enfim, a tristeza, como a gente estava dizendo, né, ela é algo que faz parte da vida, né, e oscila, né. Mas é claro que também há os casos de depressão, né. Depressão, você até pode falar melhor disso, depressão congênita, depressão profunda, né? E aí realmente Sim, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda química, né? Do serotonina, o remédio que dê essa ajuda, que é realmente algo cerebral, né?
Sim, sim. Em casos de depressão, como eu falei no começo, né? Recapitulando para quem não estava no começo da live, que eu dei uma introdução, e depois o Eric ele iniciou com essa parte filosófica. A gente vive numa sociedade, né? Tem a tendência a, a estar rotulando a tristeza sempre como a depressão. Porém, a tristeza, ela é um sentimento que ela é comum como a alegria. Porém, eu também deixei claro que a tristeza ela é comum você sentir, né, devido a alguns acontecimentos. A pessoa perdeu um emprego, o período da pandemia, por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido, né? Enfim, vários fatores podem deixar a pessoa triste, e isso é normal. Agora, assim, a depressão, ela já é uma tristeza persistente. E a depressão, ela é acompanhada de sintomas, né? Como eu citei também aqui no começo da live. A depressão não é apenas a tristeza e pronto, a fulano tá triste, tá com depressão. Não, não é isso. A depressão, ela é uma doença que ela precisa ser tratada. É uma doença séria, que ela precisa de acompanhamento psicológico e psiquiátrico e a base de medicamentos. E quem passa o medicamento é o médico psiquiatra. E a depressão, ela tem sintomas, né? Como eu falei no começo da live, alterações de sono, por exemplo. Algumas pessoas dormem demais que têm depressão. Outras pessoas têm insônia, uma insônia que não conseguem dormir de jeito nenhum. Algumas pessoas têm dificuldade de concentração. Algumas têm perda de apetite. Outras comem demais, né? Outras pessoas têm perda da libido. Então, assim, a depressão ela tem uma série de sintomas que somente o médico, não, o médico psiquiatra, que é a pessoa capacitada, o profissional capacitado para poder trabalhar a depressão. Então, assim, é importante também a gente fazer essa separação. Quando a gente fala aqui sobre que é normal a pessoa sentir tristeza, é normal, mas dentro de um contexto. Eu não estou falando da pessoa que vive triste todo o tempo. Se a pessoa está triste todo dia, a todo momento, então ela deve procurar um médico, ela deve procurar um tratamento adequado, sim. Mas eu estou falando assim, no caso de alguns momentos, né, da vida, é normal a pessoa sentir tristeza, porque a gente não é feliz o tempo todo, sabe? Se a pessoa diz para você que ela está feliz o tempo todo, é algo até mesmo que a gente precisa questionar. Porque nós somos humanos. Nós somos seres humanos, então é normal a gente sentir. E é importante a gente reconhecer as nossas emoções e os nossos sentimentos. É importante a gente reconhecer e a gente aceitar. A gente aceitar e a gente acolher aquele momento, acolher aquilo, né, que a gente está sentindo. Então, Guilherme está perguntando se a causa da depressão é baixa de serotonina. Guilherme, existem vários fatores, né, que podem causar, né, a depressão. Tem essa questão química, sim, que a psiquiatria, né, ela trabalha com medicamentos. A maioria dos medicamentos, né, indicados são os medicamentos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né, que são medicamentos que realmente trabalham com a serotonina. Tem outros medicamentos também que atuam com dopamina, com noradrenalina. Então, assim, tem essa vertente, sim, de que a depressão ela é causada, né, por essa questão de neurotransmissores, essa questão química. Porém, também tem vários fatores, né, que podem desencadear a depressão. Por exemplo, existe depressão endógena, existe tipos de depressão que muitas vezes a pessoa desencadeou após uma perda. Por isso que é importante a pessoa vivenciar as etapas do luto. A pessoa teve uma perda que foi significativa para ela. Quando eu falo perda, eu não estou me referindo apenas à perda de um ente querido, tá? Mas é uma perda significativa. Essa perda pode ser de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, pode ser a perda de uma amizade, pode ser a perda de um relacionamento, pode ser a perda de um animalzinho, enfim, a pessoa teve alguma perda. É importante ela vivenciar as etapas do luto. É importante até ela chegar naquela fase da aceitação.
Vai ter momentos que a pessoa não vai aceitar aquela situação, vai ter momentos que ela vai chorar. Tem a fase, né, da depressão, da negação. A depressão não é a depressão, né, no caso doença, mas é aquela fase, né, da tristeza, que a pessoa não está aceitando, até a pessoa conseguir assimilar tudo isso e chegar na fase da aceitação. Então, assim, vários fatores podem desencadear a depressão. Até mesmo um término de um relacionamento. Às vezes a pessoa estava num relacionamento que ela gostava muito, não vou nem dizer de muitos anos, porque o tempo, né, ele é relativo para cada um. Mas a pessoa estava num relacionamento que ela gostava muito daquela pessoa e houve aquela ruptura. Então isso também pode desencadear a depressão naquela pessoa. Né? Então, assim, são vários fatores, várias causas, né, que podem levar a pessoa à depressão. Muitas vezes o contexto familiar também, aquele ambiente ali que ela está vivendo. Muitas vezes também é um ambiente que não está sendo propício ali para ela. Né? Então, é uma pessoa que vive num ambiente, digamos assim, que não é legal. Questões sociais também, questões econômicas. Então, assim, vários fatores podem levar a pessoa à depressão. Porém, nem todo mundo adoece, né? Algumas pessoas são mais resilientes, algumas pessoas têm mais resiliência, e aí aquelas pessoas, muitas vezes, elas não vão desencadear depressão, elas não vão desencadear uma ansiedade, e tem algumas pessoas que sim, que vão desencadear. E por que uns sim e outros não? Isso tem muito a ver com as experiências de vida, né, de cada pessoa. A gente vive em contextos de vida diferentes, né? Cada um vive no seu contexto familiar, cada um tem a sua cultura, cada um sente as suas questões, né, de uma forma. Às vezes a pessoa veio de uma família muito estruturada, outras vezes já nem tanto. Então, assim, tudo isso, né, que foi formando a personalidade daquela pessoa. A infância, por exemplo, ela reflete muito na nossa vida. Você quer conhecer bem uma pessoa? Vai analisar a infância daquela pessoa. Você vai conseguir encontrar muitas respostas para essa pessoa hoje em dia. Então, assim, a forma como cada um se constituiu, né? Então, tem muito a ver com a forma como a gente lida com as questões. Então, assim, algumas pessoas adoecem, outras não. Eu até cheguei a falar sobre isso no vídeo que eu postei lá no YouTube ontem. O vídeo em que eu falei sobre as doenças psicossomáticas na questão, no viés psicanalítico. Tem uma parte que eu falo por que uns adoecem e outros não. Né? Tem muito a ver com as experiências de vida de cada pessoa. Exatamente, né? Às vezes, ah, duas pessoas passam pela mesma experiência e as duas têm interpretações completamente diferentes, né, sobre aquilo, né, e umas adoecem e outras não, como você falou. Isso até é algo que eu sei que a TCC coloca, né, a interpretação, a crença que a pessoa tem pode ter sobre uma mesma situação, né? Então, e como você disse, o luto, né, a perda de algo, pode ser de um relacionamento, de um emprego, de alguém, de um ente querido. Muitas vezes a pessoa cai nesse processo depressivo, né? Que são várias fases até a aceitação, né? E aí a terapia vai ajudar a pessoa a passar por essas fases de maneira mais rápida, né? E mais fácil, né? Ah, enfim, e por isso que é importante, né? A pessoa sempre procurar, não fazer um autodiagnóstico e sempre procurar um psicólogo, um psiquiatra para fazer uma avaliação, né, das causas, né, e dos porquês, né. Muitas vezes, como você falou, na própria infância, né, já se forma muito da personalidade, porque é quando o cérebro tá se formando, né, a plasticidade do cérebro tá se formando. Então, na infância que realmente se define muitas coisas da personalidade que futuramente vai formar o adulto, né. É por isso que é muito importante a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente fala para uma criança. Às vezes as pessoas, assim, no nervosismo, falam palavras assim sem pensar, mas aquela palavra
pode ter um impacto tão grande na vida daquela criança que você pode falar aquilo, mas você esqueceu. Mas aquela criança, aquilo vai ficar no inconsciente dela. E aí, lá na fase dela adulta, aquela palavra que você falou, aquilo pode estar muitas vezes atrapalhando, tá bloqueando aquele adulto, porque na infância ele ouviu coisas, né, que hoje em dia estão refletindo na vida dele. Então, assim, é muito importante a gente ter cuidado com aquilo que a gente fala com o outro, né, e principalmente com as crianças. Porque às vezes a pessoa fala alguma coisa e, assim, falou né, na hora sem pensar, digamos assim, mas aquilo fica no inconsciente, gente. Eu estou fazendo uma pós, né, em TCC, mas assim, eu sou fascinada pela psicanálise, né? Todo mundo que me conhece sabe. E eu sempre falo nessa questão de inconsciente. O inconsciente, ele é real. Então, aquilo que muitas vezes você fala para uma criança hoje, aquilo vai ficar no inconsciente dela. E aquilo vai refletir lá na frente. Pode ter certeza disso. Como a filosofia e a psicologia abordam o suicídio? Eric, fala da parte da filosofia que eu entro com a psicologia. Bem, o suicídio ele ocorre não pela. Muita gente pode pensar que o suicídio ocorre quando a pessoa não quer viver, né? Mas na verdade o suicídio, a pessoa quer se livrar do sofrimento, né? Então é uma forma de tentar se livrar do sofrimento, né? E existe aquele mito de que a pessoa que pensa no suicídio não fala disso, né? Que vai lá e já faz. Mas na verdade não. A pessoa pode falar e isso são vários alertas que a pessoa vai dando, né? Então por isso que é importante ter essa atenção. Mas é justamente isso. O suicídio é uma forma de se livrar de um sofrimento, né? Porque o natural do ser humano é preservar a sua vida, é um instinto, né? Então a pessoa não quer tirar a sua vida, ela quer se livrar de um sofrimento e para isso recorre a isso, né? E é importante, né? Tem um número, né, que a pessoa liga, que é 24 horas para atender quanto a isso e recorrer a psicólogo e, enfim, médicos. A pessoa que comete o suicídio, na realidade, ela não quer morrer. Ela quer acabar com aquele sofrimento. Ela quer acabar com aquela dor. Então, quando ela não enxerga outra forma, ela recorre ao suicídio. Ela tira a própria vida, né? Porque ela não vê mais esperança, ela não vê sentido, ela não vê solução. Então, ela recorre a isso. Mas a pessoa que se mata, ela não quer perder a vida dela. Ela quer simplesmente acabar com aquela situação, com aquilo que está causando tanta dor, está causando tanto sofrimento para ela. É por isso que é muito importante também a gente estar atento às pessoas ao nosso redor, sabe? Porque esse caso, por exemplo, né, de depressão, esses casos de depressão, geralmente a gente sempre associa a depressão a uma pessoa triste, a uma pessoa que está chorando, que está sofrendo o tempo todo. Porém, existem casos de depressão atípicas e essas pessoas elas não demonstram que elas estão com depressão. São pessoas, muitas vezes, do nosso convívio. São pessoas, muitas vezes, do local de trabalho, da faculdade. São pessoas que você vê, você conversa, elas têm uma vida ideal. Pessoas que trabalham, que estudam, pessoas que saem, que frequentam lugares. São pessoas que estão sorrindo e muitas vezes essas pessoas têm depressão. Então, assim, é importante a gente ter um olhar atento também, né? As pessoas ao nosso redor. E, assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu já postei textos, já fiz um vídeo falando sobre isso no meu canal do YouTube. Por que eu não falo, né, sobre Setembro Amarelo? Porque chega nessa época, né, do final do ano, setembro, todo mundo começa a fazer postagens defendendo, né, Setembro Amarelo, aí copiam frases prontas, colam. E, gente, a live está acabando, tem tempo para acabar? Eu não sabia. Quer dizer que para mim está acabando. Né? E colam nessas coisas, mas e no decorrer do tempo? Do ano? Não
muitas vezes as pessoas são pessoas que muitas vezes ignoram outras pessoas. Então a gente tem que ter um olhar atento não só em setembro, mas em toda a época do ano. Gente, a live tá acabando, tá?